Bom, o problema fundamental do momento, né, feitas essas avaliações, é justamente o problema da prisão do Lula. Como devemos encarar esse problema, que é um problema candente? Vejam vocês, nós estamos aqui no dia 3 de fevereiro, né? E a partir do dia 21, que seria julgado o recurso, o Lula poderia ser preso. Quer dizer, é coisa de 20 dias, 3 semanas no máximo. E as coisas poderiam se desenvolver. Primeiro, queria discutir com uma ideia, que é uma ideia muito equivocada, que nós temos combatido e precisa ser completamente derrotada, que é a seguinte. Muita gente acha assim, vamos nos apoiar na expectativa de que não vai haver a prisão. Aí vai aparecer um juiz, tal, como o Lula é grande, popular, etc. e tal, ele não vai ser preso. Isso é uma bobagem, né? O pessoal, até o momento, esse tipo de pensamento que domina dentro de todo um setor da esquerda, ele disse o seguinte: não vai haver golpe, não vai haver impeachment, o Lula não vai ser condenado, depois o Lula não ia ser condenado por 3-0, e até agora, né, todos os prognósticos pessimistas que foram colocados, eles se mostraram mais realistas do que a esperança otimista de determinados setores do PT. Então, a primeira coisa a levar em consideração é isso daí. Se existe ameaça do Lula ser preso, logicamente que nós não temos bola de cristal, nós não temos informação privilegiada do que está acontecendo entre os juízes e a Polícia Federal, mas nós temos que trabalhar com a ideia de que ele vai ser preso. Qualquer outro tipo de presunção seria uma idiotice total, ainda mais depois de toda essa experiência. Eu vi uma matéria interessante, onde um articulista de um blog de esquerda, ele discutia o seguinte: ele discutia os prognósticos negativos. Não vai haver eleições, o Lula não vai ser candidato, não vão devolver o poder, etc. e tal. E ele falava uma coisa que era o seguinte: nós não podemos confundir o desejo dos juízes e dos golpistas com a realidade, porque uma coisa é o que eles querem, outra coisa é o que vai acontecer. Nesse ponto eu acho que ele está absolutamente certo. Só que nós temos que entender o seguinte, que primeiro, a política dos golpistas é uma política muito bem orientada, do ponto de vista deles. Eles têm avançado através de dissimulação, negociações, etc. e tal, para conseguir as vitórias que eles queriam. Derrubaram o governo da Dilma, quase que eles ganham na eleição, foi por muito pouco, que não aconteceu com a campanha que foi feita anteriormente. Condenaram Lula, condenaram um monte de gente. Eles até agora eles têm conseguido tudo o que eles querem, né? É obrigatório que eles consigam tudo o que eles querem? Não. Mas depende de uma condição fundamental, que se opõe a uma séria resistência aos planos dos golpistas. Se a gente ficar olhando a caravana passar, a caravana vai passar. Não há motivo nenhum para que ela não passe. Por um milagre, é que ela não vai deixar de passar, né? Pelas meras contradições internas do regime, setores da direita que não querem isso, não querem aquilo, também não vai garantir absolutamente nada. Então, a primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte: é verdade, né? Nós temos dito isso, o futuro não está estabelecido de antemão.
ele depende de uma luta entre os setores em presença. Depende da luta de classes. O grande problema aqui tem sido o seguinte: primeira, orientação política de toda uma série de setores que participam desse movimento, né? E segundo, o que é exatamente que a gente chama de mobilização, de luta de classes, que pode efetivamente conter a ofensiva golpista. Essas coisas precisariam ser muito bem compreendidas. Em primeiro lugar, nós devemos dizer o seguinte, né? Nós já falamos isso em relação a Porto Alegre, que eu acho que é um balanço absolutamente necessário, que os organizadores dos atos cometeram um erro gigantesco. Primeiro, em não fazer o ato no dia 24, o dia do julgamento, no sentido de colocar o tribunal sob a pressão popular direta. E segundo, de não chamar todas as forças a irem a Porto Alegre e dispersar a atividade em atos regionais. Isso aí criou uma falta de foco, de centralização na mobilização, e resulta que, embora tenha tido atos até, uma mobilização até importante, a mobilização não foi concentrada o suficiente para se chocar diretamente com os juízes e com a burguesia de um ponto de vista geral. No final das contas, toda essa hesitação foi uma demonstração de fraqueza. Nós explicamos também o seguinte, que eu acho que é importante repetir. A direção do PT, uma parcela, sei lá quem que finalmente tomou essas decisões, olhou aí a revolta crescente contra a condenação do Lula, falou: se a gente reunir uma massa considerável de pessoas no dia 24 em Porto Alegre, isso vai terminar num quebra-quebra, o pessoal vai tentar invadir o tribunal, etc. e tal. Bom, ninguém deu essa orientação. O ato não foi chamado com essa orientação. Foi chamado como um ato de protesto. E aí o PT assumiu a responsabilidade de manter a ordem pública que está sendo colocada em risco, digamos assim, pelos próprios golpistas. Nós temos que entender uma coisa: mesmo que você não seja partidário de realizar um ato violento, não é função, né, das direções de esquerda que estão sendo perseguidas conter a revolta da população. A revolta da população não é uma coisa artificial. A revolta da população é uma revolta contra as arbitrariedades que estão sendo cometidas. Por exemplo, da nossa parte, nós, PCO, se o povo começar a quebrar o negócio, nós não vamos falar: olha, precisa parar o quebra-quebra. Não. Né? O nosso lema nesse sentido é o seguinte: quem semeia vento, colhe tempestade. Então, quando a burguesia dá um golpe, derruba o presidente que foi eleito por uma maioria popular, depois quer colocar a principal liderança popular do país na cadeia, sem provas, num julgamento que é uma farsa completa, bom, a pessoa tem que fazer isso daí por sua própria conta e risco. Nós não somos companhia de seguro das loucuras da direita. Isso tem que ficar claro, né? Isso tem que ficar absolutamente claro nesse momento. Se o povo está revoltado, está revoltado. Nós não vamos segurar ninguém, né? Então o PT deveria ter feito uma manifestação, PT juntamente conosco, com outras organizações, deveria ter feito uma manifestação gigantesca em Porto Alegre, sem se preocupar com eventuais consequências dessa manifestação. Não somos nós que estamos condenando o Lula, são eles. Eles vêm agora, cinicamente, né, os desembargadores e juízes, falar: tem que respeitar a lei. Meu amigo, primeiro vocês têm que respeitar a lei. Isso aí é meio que um pacto, né? O regime democrático funciona até certo ponto através de um pacto. A burguesia, que é vampiresca e feroz,
se controla mais ou menos ali no seu vampirismo e o pessoal vai para eleições, procura fazer reformas. Agora, se os vampiros estão na rua mordendo todo mundo, não tem impacto. E é isso que está acontecendo. Eles querem uma ditadura onde as pessoas que são completamente despojadas dos seus direitos políticos se comportam como se eles estivessem no pleno gozo dos direitos políticos. Isso aí não dá. Essa aí é a ditadura. Os juízes acham um absurdo que se conteste a decisão judicial. Não. Em qualquer regime onde existe a livre expressão, a decisão judicial pode ser contestada. O que é? Caso contrário, o juiz seria infalível, né? Nem o Papa é considerado infalível por toda a humanidade. Só uma parcela dos católicos que acha que ele é infalível. E essa parcela hoje em dia é bem pequenininha, inclusive, porque os papas aí fizeram muita loucura. Então, não estão para a infalibilidade. Agora eu vou achar que o Sérgio Moro, que mete a mão no auxílio moradia, é infalível? Que negócio é esse? De onde saiu essa ideia? Claro que é um direito de todo mundo de contestar. Então, uma primeira colocação é essa daí.